Olá, eu me chamo Marilene e convido você a ficar comigo nesse vídeo que eu vou fazer a respeito das imagens católicas. Você que tem dúvida a respeito de se pode ou não pode ter imagens, para você que tem receio de se ajoelhar perante uma imagem, para você que já foi convencido por um único versículo que você é um idólatra e talvez até já tenha abandonado a Igreja Católica, a igreja fundada por Jesus Cristo, que tem 2000 anos de história, não nasceu ontem, nem no século passado, e talvez você já tenha abandonado essa igreja. Então, eu convido você, eu desafio você a ficar comigo nesse vídeo até o fim. Aí, se você gostar, você compartilha com outras pessoas, porque é necessário. Talvez você nem precise desse vídeo, talvez você tenha segurança, mas talvez outra pessoa precise desse vídeo. E muitas precisam, eu te garanto que muitas precisam. Porque nem todo mundo tem uma facilidade de viajar através da Bíblia, através de versículos, porque a Bíblia é como uma coxa de retalho. É um pedacinho aqui, outro lá, para poder formar um entendimento. Você não pode, num versículo só, achar que já sabe tudo. Então, a respeito das imagens, eu vou mostrar para você, por vários versículos, que a acusação de idolatria ao católico é falsa. Então, desafio você a ficar comigo até o fim e depois compartilhar. Começando naquele capítulo, naquele versículo que é o principal da acusação falsa dos protestantes a respeito das imagens católicas. Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 3 e 4, principalmente o 4. Diz assim, no versículo 3: Não terás outros deuses diante de minha face. É Deus falando. Versículo 4, não farás para ti escultura nem figura do que está em cima no céu, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Essa é a proibição. E quando um católico desinformado ouve isso de um protestante, ele fica apavorado. Fica apavorado, eu sei. Porque lá no passado fizeram isso comigo. Mas aí a gente tem que ter uma sabedoria, uma prudência, de não simplesmente pular para lá. Né? Graças a Deus, Deus me deu essa prudência de buscar informação ou formação dentro da Igreja Católica. E através das leituras, muitas, da própria Bíblia primeiramente, depois do catecismo da Igreja Católica e também de outros livros. Eu fui aprendendo, fui entendendo o que era uma coisa, o que era outra. O que são deuses, e aí aqui o capítulo 20, versículo 4, proíbe: não farás para ti escultura, nem figura do que está em cima no céu. Qual é esse céu? Então, vem comigo, fica comigo que você vai entender. Bom, eu disse que eu ia mostrar para você, porque um versículo só não define um entendimento. Deus proibiu, vamos lembrar que Êxodo, essa parte aqui, esse capítulo 20 fala dos mandamentos. Deus deu os 10 mandamentos, escreveu nas tábuas, lá no monte, quando Moisés estava lá com ele. Então Moisés desceu para ser guiado e guiar o povo através daqueles 10 mandamentos, as tábuas da lei. Só que essas tábuas da lei eram sagradas e precisavam de serem guardadas, como algo é sagrado. Então Deus falou para Moisés: Moisés, constrói um baú chamado de arca, a arca da aliança. Aliança porque
As tábuas da lei era a aliança entre Deus e o povo. Então, constrói um baú, uma arca. E em cima da arca você coloca 2 querubins, 2 anjos de ouro. E para fazer os anjos, como a gente sabe, para fazer tudo, tem que ter uma forma. Aí, no caso, derreter o ouro e colocaram lá e saiu 2 anjos, querubins. Então, está aqui essa ordenança de Deus, Êxodo capítulo 25, versículos 18 até o 22. Se você ler na sua Bíblia, qualquer uma que seja, não precisa nem ser a católica, as outras também tem, você vai entender isso que eu estou falando. Então Deus mandou Moisés construir uma arca e colocar em cima da tampa da arca 2 anjos de ouro. Agora, veja bem, voltando no capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti figura do que está em cima no céu. Aonde é a casa dos anjos? Se nós fôssemos falar, né, de lugar, né, diríamos que a casa dos anjos é o céu e a casa dos homens é a terra. Então, Deus proíbe de fazer escultura, figura do que está em cima no céu, no capítulo 20. E depois, no capítulo 25, ele manda fazer 2 anjos. No entendimento protestante, Deus perdeu o juízo. Deus teve amnésia. Por quê? Porque o mesmo Deus que manda, que proíbe, depois ele manda fazer. Deus não é sim e não no mesmo assunto. Deus ou é sim ou é não no mesmo assunto. Então, veja a partir daí que tem alguma coisa aí que não está encaixando bem, não é? Então eu vou te dizer, eu vou te dar essas explicações, fica comigo, eu convido você, faço esse desafio até o fim, para que você, terminando esse vídeo, você tenha clareza a respeito da sua fé católica. E no versículo, capítulo 20, no mesmo livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 23, Deus disse, não fareis deuses de prata, nem de ouro para pôr ao meu lado. Não fareis deuses para pôr do meu lado. Não quero isso. Proibido. No capítulo 25, onde eu citei, Deus falou para Moisés, vou ler esse versículo. Colocarás a tampa sobre a arca e porás dentro da arca as tábuas da lei. Ali, de cima da arca, do meio dos querubins que estão sobre a arca, do meio, eu vou estar lá para falar com você, para dar todas as instruções para o povo de Israel. Então Moisés falava com Deus diante da arca, mas ele não via Deus, e Deus, ele tinha segurança, porque Deus falou que iria estar ali no meio dos querubins. Ora, mas já uns capítulos atrás, o que Deus disse para o mesmo Moisés? Não pode fazer deuses de prata ou de ouro para pôr ao meu lado. Aí depois Deus esquece, segundo o entendimento protestante, depois ele esquece. Deus esquece e fala, não, Moisés, faz 2 anjos, eu vou ficar no meio deles. Tem alguma coisa errada aí, né? Então vamos para frente. Depois eu volto para explicar direitinho. O que são esses céu? Não farás partir escultura nem figura do que está em cima no céu, ou embaixo, sobre a terra, ou nas águas, debaixo da terra, até nas águas, na terra, onde quer que seja. Não é para fazer Deus, é proibido, é pecado, idolatria. Mas Deus manda fazer anjos. Veja a diferença. Por que Deus manda fazer anjos? Se não é para fazer imagem. Deus proíbe fazer imagens dos deuses pagãos. Por quê? Porque as imagens católicas não são deuses,
São imagens de santo, pessoas. E pessoas que nos trazem um exemplo de vida católica, cristã, que foram fiel a Deus, são os amigos de Deus. Esses não tem problema. Assim como os anjos. Não tem problema ter imagem do anjo. São Miguel, tem lá atrás, São Miguel Arcanjo, o anjo da guarda. Eu tenho. Você tem também? Talvez tenha de São Rafael, né? Porque é os 3 anjos que a gente sabe do nome, né? Rafael, Miguel, Gabriel. Esses 3 a gente sabe do nome. Então a gente pode ter imagens deles. Então, do que Deus fala quando Ele proíbe fazer imagem do que está em cima no céu? Esse céu que fala é o céu que nossos olhos veem. Ou seja, à noite você olha para cima e você vai ver o quê? A lua, as estrelas. De dia você vê o quê? O sol. Os astros. Não pode fazer imagem dos astros, porque os astros eram considerados deuses pelos pagãos. Nós sabemos que as estrelas, ou ela é um sol, ou ela é um planeta, né? Alguns sabem até identificar, eu não sei. Então, ou era sol ou é um planeta. Os planetas que nós conhecemos têm nome dos deuses. Por quê? Porque foram os pagãos que descobriram. Os astrônomos, né? Os astrônomos. Então, eles descobriram os planetas e colocaram o nome do quê? Dos deuses. Colocaram o nome dos deuses. Júpiter, Saturno, Netuno, Plutão. E Terra, a deusa é Gaia. Isso foi os pagãos que deram o nome. Então, não era para cultuar, para fazer imagem dos deuses que estavam no céu, os astros. Entendeu? Agora tá explicadinho, né? Agora ficou bem claro. Os astros que estão no céu que nossos olhos veem. Não o céu trono de Deus. Não o céu casa dos anjos. Porque senão eu deveria dizer que Deus teve amnésia. Não é para fazer imagem do que está em cima do céu. Faça a imagem dos anjos. Ué, tem uma coisa errada. E por que era tão proibido? Porque o povo, Deus estava ensinando um povo que só existia um Deus. Que falou no início com Abraão. Deus falou com Abraão. Abraão era pagão. E Deus falou para Abraão, eu sou o único Deus. Não tem outro. E Abraão acreditou. Então, por gerações, o que é que se falava? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É esse o Deus. Esse é o Deus verdadeiro que criou todas as coisas. As visíveis e as invisíveis. Aí quando chegou em Moisés, Deus se revelou a Moisés numa sarça ardente e falou para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, teu pai. Pai, avô, bisavô, tataravô, né? Por aí. Então, esse Deus que também falou com Moisés, que não apareceu, ele não apareceu para Abraão, ele não apareceu para Moisés. Ele falou com eles. Então, ele proibiu que se construísse imagens do que está em cima no céu, igual os pagãos faziam. E os pagãos faziam mais, não era só dos astros. Eles faziam imagem também de ratos, animais, tudo quanto é tranqueira. Eles faziam imagens e colocavam lá para o povo adorar. Até de pessoas vivas, né? Ele colocava imagem, esse aqui é Deus, né? Tem casos assim também que eu já li. Então, e depois alguns supostos sábios, filósofos antigos lá, pagão, morria, virava Deus também, virava Deus. Não? Isso aqui é o Deus tal, ele fez isso, tudo mentira, tudo mentira. Então Deus proibiu ao povo dele fazer essas coisas. E o povo era um povo sem compreensão.
Era um povo sem instrução. Não estou falando de instrução cultural, saber ler e escrever, porque isso já não tinha mesmo. Mas estou falando de entendimento. Eles não sabiam nada, não tinha quem os guiasse. Até vir a lei por Moisés. Deus escreveu a lei dele por Moisés. E na lei proibia, não é para fazer deuses pagãos. Não é para imitar as práticas desses deuses pagãos. Aí você fala, mas como você sabe disso? Como você faz essa ligação? Existem outros versículos que nos ajudam a compreender isso. O povo de Israel era um povo muito idólatra. Muito idólatra. Durante todo o trajeto deles pelo deserto, enquanto Moisés, por exemplo, estava em cima da montanha lá conversando com Deus, que ficou 40 dias, o povo embaixo, achando que Moisés tinha morrido, fizeram um bezerro de ouro. E Arão, um sacerdote, ele falou para o povo, ó, esse é o teu Deus que te tirou do Egito. Aí Deus falou para Moisés, desce a montanha que teu povo pecou. Teu povo. Aí Moisés falou assim, meu povo não, seu. Tem essa historinha, né? Mas é bíblica também. Então, aí o povo continuou quando eles entraram de posse da terra prometida. Antes de entrar, Deus falou para eles, vocês não pratiquem as abominações desses povos que vocês vão tirar da terra prometida, porque a terra prometida era habitada, não era uma terra vazia. E eles entraram através de guerra, se assentaram lá porque Deus falou, ó, aquilo lá pode entrar que é vosso. Eu dou aquela terra para vocês. Agora, você imagina alguém chegar na tua casa e falar assim, ó, você vai saindo porque o meu tataravô, Deus falou com ele e falou que essa casa é minha. E essa casa é minha e você sai. Foi assim, mais ou menos isso que aconteceu com a posse da terra palestina. Então, Deus foi guerreando à frente daquele povo, do povo de Israel, e eles tomaram posse daquela terra e depois dividiram lá entre as tribos. Mas Deus avisou antes, não é para praticar as coisas abomináveis que aquele povo pratica. O que aquele povo praticava? Idolatria de todas as piores, deuses para não acabar mais. Eles sacrificavam seus filhos, crianças, aos deuses. As crianças eram sacrificadas ao deus Moloque, da onde vem a palavra moleque. Não fala de moleque, né? Eu sei que para nós tem outro significado, né? Mas não tem uma boa procedência essa palavra. Então, o povo de Israel foi levado com o tempo a praticar as mesmas abominações, as mesmas idolatrias que aquele povo cananeu que habitava antes deles praticavam. Levado pelos reis de Israel. Quase todos os reis de Israel praticou muita idolatria e levou o povo a praticar idolatria. Então a ordem de Deus era severa, mas eles não cumpriam. Não cumpriu. Davi não idolatrou. Salomão, que é seu filho, idolatrou, praticou muita idolatria, Salomão. A gente fala muito bem de Salomão pela sabedoria dele, até um certo ponto. Depois disso, ó, igual acontece com muitas pessoas, ó, caiu na fé, né? Aí praticou abominações idolátricas. Porque ele tinha um harém, tinha 700 esposas, fora as concubinas. E todas elas pagãs. Vinham com seus deuses. E claro, né, ó. E Salomão acabava idolatrando, praticando idolatria, fazendo sacrifícios para os deuses das esposas, para agradá-las. Ele fazia isso. Construía templos para os deuses das esposas dele. Então Salomão idolatrou demais. E muitos outros deuses, muitos outros reis a partir de Salomão, muitos foram muito idólatras, com algumas raras exceções.
Então, quando os reis praticavam idolatria, todo o povo seguia eles também na idolatria. Mas Salomão, antes de cair nessa idolatria, ele construiu o templo, o famoso templo de Salomão. Lindo templo, que Deus mesmo mandou que ele fizesse. E Deus mesmo foi o arquiteto daquele templo. Deus falou, ó, faz assim, deu as medidas, tudo que tinha que fazer. Deus inspirava os construtores, os arquitetos, e foi feito da maneira que Deus quis. Lindo templo. Que com o tempo, passando o tempo, o próprio Salomão colocou deuses pagãos lá dentro. Veja bem. E depois os reis também, depois disso, muitos reis também trouxeram ídolos pagãos para dentro do templo de Salomão. Mas, antes que isso tivesse acontecido, quando Salomão construiu o templo, foi algo esplendoroso para a fé israelita. Ali se tornou o centro da fé israelita, um lugar sagrado, onde o Deus de Israel prometeu, eu vou morar ali. Entendeu? Deus prometeu que estaria ali com eles. Salomão, quando fez o templo, ele consagrou o templo com uma belíssima oração. Porém, as coisas passam, o tempo passa, e se a pessoa não mantém a chama da fé acesa, ela pode se desviar do caminho da salvação. Estou falando da salvação, hoje, qualquer tempo. E isso aconteceu com Salomão. Bom, eu vou ler um capítulo aqui, no livro de no livro de Jeremias. Jeremias foi um profeta. Capítulo 8, versículos de 1 a 2, diz assim: naquele tempo, oráculo do Senhor, serão retirados de seus sepulcros os ossos dos reis de Judá, dos seus chefes e sacerdotes, dos seus profetas e habitantes de Jerusalém, e serão expostos ao sol, à lua e à multidão das estrelas, que tanto amaram, serviram, seguiram, consultaram e adoraram. Então, repetindo, serão os ossos deles expostos ao sol, ou seja, vai sair dos túmulos, vai desenterrar, serão expostos ao sol, lua e a multidão das estrelas que eles adoraram como deuses. Então veja que o pecado de idolatria é um pecado muito grave. É um pecado contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós, católicos, adoramos um Deus vivo, um Deus único. Não tem mais que um Deus, só tem um. E existe países, nações que adoram deuses. Muitos. Tem uns que são peritos em fazer imagens de deuses. Você não precisa nem dizer que você mesmo sabe quais são, né? Muitos. Então, até o dia de hoje existe isso. Mas lá, estamos falando da história de Israel. Israel idolatrou demais. Seus reis, os seus sacerdotes, não os profetas. Os profetas foram fiéis, mas existia também profetas contratados pelo rei, que também fazia as mesmas coisas, né? Mas os profetas realmente ungidos de Deus, não. Eles denunciavam a idolatria. E no livro de Ezequiel, no capítulo 8 do livro de Ezequiel, visão da idolatria de Jerusalém. Deus mandou um anjo pegar Ezequiel é um profeta, pela mão, e falou, ó, você vai olhar as abominações que é praticada no templo de Jerusalém. Então tá aqui, capítulo 8, versículo 9. Disse ele, aproxima-te, disse para Ezequiel, e contempla as horríveis abominações a que se entregam aqui no templo. Fui até ali, disse Ezequiel,
olhar, enxerguei aí toda espécie de imagens de répteis. Imagem de répteis. Animais imundos. E pintados também em volta da parede. Todos os ídolos da casa de Israel. E também 70 anciãos da casa de Israel, entre os quais Jazanias, filho de Safã, que se achavam de pé diante deles, dos ídolos, segurando cada qual o seu turíbulo, do qual se elevava espessa nuvem de fumaça. Você que é católico, você sabe o que é turíbulo. O turíbulo é aquele negocinho que balança assim na missa solene e coloca lá as pedrinhas e sai fumaça. Então, é isso. Então, o turíbulo significa nossas orações que sobem a Deus. Mas isso era feito pelos sacerdotes, como é feito hoje pelos sacerdotes cristão, não judaico. Mas no templo, no templo judaico era feito pelos sacerdotes para o Deus vivo, para que as orações do povo subissem a Deus. Só que aí desviaram, começaram a fazer para os deuses pagãos. Então aquela fumaça subia para os deuses pagãos, não mais para o Deus de Israel. Então estou lendo aqui no livro de Ezequiel, capítulo 8. A entrada do santuário do Senhor, o santuário era a parte mais sagrada do templo de Jerusalém, do templo de Salomão. O santuário entre o vestíbulo e o altar. Avistei, Ezequiel, vendo aquilo que o anjo mandou ele olhar. Avistei cerca de 25 homens que, de costas para o santuário do Senhor, com a face voltada para o oriente, se prosternavam diante do sol. O sol aqui também era um deus. Então o sol, a lua, as estrelas, tudo era feito Deus. Astronomia é uma ciência, mas a astrologia é um culto idolátrico, tá? Porque quando alguém pensa que algum planeta influi na sua vida, determina seu dia, isso é idolatria, tá? E horóscopo, por exemplo, horóscopo. Ah, eu acho que hoje, né, a minha cor é não sei o quê, né? Ah, mas o meu horóscopo lá, eu sou de Gêmeos, eu sou de não sei o quê, eu sou de Virgem, eu sou de Áries. Tudo isso eram deuses pagãos. Então o povo idolátrico, o povo pagão adorava esses deuses. Então a astrologia é um culto idolátrico. Para você que é católico, você não pode fazer isso. Você não pode. Isso é proibido. Idolatria é um pecado muito sério. É um pecado contra o primeiro mandamento. Continuando sobre idolatria. Mas e as imagens católicas? As imagens. Como que as imagens católicas não são consideradas idolatria? Porque a gente vai fazer oração, ali é meu oratório, eu me prostro ali para rezar meu terço, fazer minhas orações. E eu tenho os meus santos, padroeiros, aqueles que eu considero todos, né? Mas tem alguns que a gente pede mais, né? Então, para mim é esse aí, ó, São Padre Pio, São Francisco, São José, que tá pequenininho lá, e o Beato Carlo Acutis. Qual é a função dos santos? Isso não é idolatria? Primeiramente, eu quero dizer para você entender a diferença de uma coisa para outra. Nós não consideramos os santos deuses. Os santos não são deuses, são pessoas que nessa vida terrena, hoje estão todos no céu, por isso chamamos de santos, né?
nessa vida, eles foram fiéis a Deus. Eles buscaram Deus de tal forma que nós podemos imitá-los, seus exemplos. E como eles estão junto de Deus, nós podemos pedir a eles que intercedam por nós diante de Deus. Ah, mas não é só Jesus que intercede diante de Deus? Os santos intercedem diante de Jesus. E Jesus é Deus. Jesus é Deus. Diante de Deus Pai, é Jesus que intercede. Mas diante de Deus Filho, os santos intercedem. Sobretudo a Virgem Maria, que é a mãe dele e nossa. Então, a função dos santos é nos ajudar no caminho da salvação, nos ajudar a encontrar Jesus. Essa é a função dos santos. Não, a nossa devoção aos santos não tem um fim em si mesmo ao santo. O fim é Jesus, tá lá Jesus misericordioso. Então, os santos são um meio, uma ajuda extra que nós temos para nós atingirmos a meta final, que é a salvação. Jesus, ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Mas e a cruz? A cruz é o sinal da nossa redenção. O que mostra na cruz é o que aconteceu lá no Calvário. Mas o católico adora Deus morto. Mentira. Mentira. Nós adoramos Jesus. O nosso Deus é vivo. Porque o nosso creio, que é a expressão da nossa fé, ela diz: nós cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E cremos que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Se você que é protestante, se você acredita na ressurreição de Jesus, que ele está vivo, isso você deve à Igreja Católica. Porque primeiro foi a Igreja Católica que ensinou que Jesus ressuscitou. Então, depois essa fé foi, né, para aqueles que saíram da igreja. Eles levaram essa fé. Graças a Deus que levaram essa ainda, né? Então, a utilidade das imagens, ela tem uma primeira utilidade que é a pedagógica. O que é a pedagógica? O que é isso? A criança, quando vai para a escola, pequenininha, lá, 3, 4, 5 anos, ela não está ainda apta a ler, a aprender as letras. Então, ela vai começar a aprender através de figuras. Uma casinha, um cachorrinho, figuras. Através dessas figuras, elas começam depois a entender as letrinhas. Então, é assim que começa. Para nós entendemos, conhecemos a vida de um santo, o que ele fez, como foi que ele viveu, e que nós podemos fazer igual, conhecendo a vida do santo. Primeiramente a gente vê a imagem, depois a gente se adentra para ver, conhecer a vida dele, talvez lendo um livro, talvez alguém ensina você, fala para você como foi a vida daquele santo. E nós podemos identificar o santo através da própria imagem. Ali, São Francisco de Assis, a gente facilmente uma pessoa identifica a imagem de São Francisco de Assis, porque ele é considerado patrono da ecologia. Por quê? Porque ele foi uma pessoa que amou muito toda a criação de Deus. Ele chamava irmã a natureza, a criação, porque ele amou tanto a Deus. Quem ama a Deus ama também o que ele faz. E ele fez a criação. Então, São Francisco de Assis amou tanto a natureza, diz na sua história que ele falava com os animais, diz na sua história que ele, quando estava lá em louvor a Deus pela natureza, os pássaros vinham, ficavam em cima dele, no chão, escutando ele louvar a Deus. É lindíssima a história de São Francisco de Assis. Ele não tem muito a nos ensinar a respeito do amor a Deus, o amor a toda a obra da criação e principalmente ao ser humano. São Padre Pio,
ele é do século passado, 20. São Padre Pio, ele viveu 50 anos com as chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi um estigmatizado. Ele tinha chagas nas mãos, nos pés e no lado do coração. Essas chagas eram abertas, elas sangravam. Por isso, nas imagens dele, a mão dele está envolta em um paninho. Por quê? Porque a sangue ficava correndo. Então, e ele não morreu por causa disso, porque era Deus que colocou aquelas chagas nele. Então, e doía dia e noite, segundo a história dele. Doía dia e noite. Ele também tinha chagas na cabeça, mas não aparecia em feridas, né? Aparecia só em dores. Ele sentia dores, mas ele não aparecia em nada aqui externamente. Então, São Padre Pio, ele prometeu que quando ele estivesse no céu, ele ia fazer mais barulho no céu, quando ele estivesse lá, do que ele fazia na terra. Que barulho era esse? Não era barulho, literalmente falando, né? Porque São Padre Pio, a vida dele foi um milagre só. Muitas pessoas vinham de longe para participar da missa dele, para receber uma oração, para confessar com ele, porque milagres e milagres aconteciam. Então, São Padre Pio prometeu que quando ele estivesse no céu, esse barulho que ele disse que ia fazer mais, ele ia muito mais atender os nossos pedidos. É isso que ele queria dizer. Então, e ele prometeu que todos aqueles que fossem seus filhos espirituais, que ele ia ficar na porta do céu esperando os seus filhos espirituais e queria salvar também a família daqueles que se colocassem sob os seus cuidados aqui na terra. Ah, mas é Deus, não é Deus que cuida? Deus cuida de tudo através dos seus administradores. Os santos são os administradores de Deus. É isso. Administrador está lá no Evangelho. No Evangelho você acha isso. Tem aquelas parábolas que Jesus contou, né? Um homem viajou, e um patrão, e largou seus empregados, e falou, você cuida disso, você cuida aí dos meus empregados, você cuida de tudo. E quando eu voltar, né, eu quero tudo em ordem, né? E aquele que fez bem as coisas, então vai levar comigo. Então vai participar da alegria do seu Senhor. Então é isso, né? Os santos são esses que administraram bem a sua vida espiritual aqui na terra e quando estão no céu administra muito mais, porque Deus falou, né? Jesus falou, aquele que eu dei, que dei talentos e que multiplicou, ele vai receber muito mais. Assim é a vida dos santos. Do céu, eles nos ajudam no caminho da salvação. Bom, estou falando do que os santos são para nós. E falei também das imagens, o que significa as imagens. Falei que a primeira utilidade da imagem é a pedagógica. Mas tem também, bom, vou falar no caso da cruz. A cruz, ela tem uma pedagogia muito grande. A cruz, nós devemos contemplar as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Principalmente nesse tempo de quaresma, contemplar as santas chagas de nosso Senhor traz para nós grande crescimento espiritual, né? Nós pensamos no grande amor que ele teve por nós, no grande sofrimento que ele teve por nós. Sempre lembrando que ele morreu. Ele morreu de fato, mas ele está vivo. Então a cruz nos ajuda na contemplação da vida espiritual. Nos ajuda na vida espiritual. E também tem a função, as imagens têm a função histórica, como eu já disse, a vida daquele santo. É uma história. Nós temos 2000 anos de história católica, 2000 anos. Muitos santos passaram por essa terra, muitas pessoas estão no céu. Todos que estão no céu são santos, mas muitos que realmente deixaram um exemplo de vida e que a igreja chama de santo para que nós possamos tê-los como exemplo e também pedir a sua ajuda, a sua intercessão. Também
os santos para nós, as imagens dos santos são para nós também nosso álbum de família. Então, 3 coisas: utilidade pedagógica, utilidade histórica, para conhecer a vida daquele santo, e nosso álbum de família, também para conhecer. Que família? Nossa família católica, nossa família espiritual. Porque Jesus, ele nos ensinou a chamar Deus de Pai, porque o único filho de Deus é Jesus, o único. Mas a partir do batismo, nós também podemos chamar Deus de Pai, porque no batismo nós somos adotados filhos de Deus. Então Jesus se torna nosso irmão. O seu pai passa também a ser nosso pai. Se o seu pai é nosso pai, nós somos irmãos de Jesus. Também se dá o mesmo com a Virgem Maria. Se dá o mesmo. A Virgem Maria é a mãe de Jesus. E se Jesus é nosso irmão, a mãe dele é nossa mãe. Aquele que diz que Deus é seu pai, tem que chamar também Maria de mãe. Por quê? Porque Deus é seu pai porque Jesus é seu irmão. E Maria é sua mãe porque Jesus é seu irmão. Diz um santo que aquele que não tem Maria por mãe também não tem Deus por pai. Isso é importante, pensa nisso. Então essas são as funções: pedagógica, histórica e nosso álbum de família. Você tem um álbum de família aí? Você conheceu o seu avô, bisavô? Tem uns que não conheceu nem o próprio pai, porque morreu antes, não conheceu a mãe, porque morreu. Mas tá lá a foto. Através da foto você conhece quem foi seu avô, quem foi seu bisavô, né? Para quem mantém o álbum de família. Então, as imagens é o álbum da nossa família cristã católica. E agora uma outra questão. Prostrar-se diante das imagens, prostrar-se diante de alguém, é idolatria? Depende de como você considera. Olha só o ato de prostrar-se diante de alguém não é considerado idolatria. E eu vou te provar isso. Gênesis capítulo 18, versículo 2. Abraão prostrou-se diante de 3 homens. 3 homens, que eram anjos, mas que ele não sabia que era anjo. Então, esses homens estavam viajando a pé, naturalmente, né? E certamente cansado, porque ali onde Abraão estava, ele falou: esses homens devem vir de muito longe. Aí chamou ele: olha, né? Vem pra cá, vem na minha tenda, vou dar um cafezinho para vocês descansar, depois vocês prosseguem a viagem. Mas ele não sabia que eram 3 anjos. Então, Abraão prostrou-se diante de 3 homens. Gênesis capítulo 41, versículo 43, a história de José do Egito, muito conhecida. José, ele estava preso lá no Egito, né? Porque ele foi vendido pelos irmãos dele, os bonzinhos, né? Os filhos de Jacó, venderam ele por inveja, ciúme, e ele foi levado para o Egito. E lá ele sofreu muito, estava preso. Aí ele interpretou o sonho de alguns colegas seus na prisão e deu tudo certinho. Aí falaram, aí o faraó, o rei teve um sonho e falou, e agora, quem vai interpretar? Aí alguém falou assim: olha, lá na prisão tem um cara assim que interpreta sonho. Ele interpretou o sonho de algumas pessoas e deu certinho. Oh, então manda chamar. Aí José interpretou o sonho do faraó, aquela história das vacas magras, vacas gordas, que muitos já conhecem. E o faraó ficou tão feliz, falou: é acertado isso, tá certinho. Então, elevou José como primeiro-ministro dele e mandou que o povo se prostrasse diante de José. Então, era para adorar? Não, mas era para prestar honra. Então, o ajoelhar-se é para prestar honra. Se for a Deus, se você está com pensamento em Deus, é adoração a Deus. Se você está pensando no santo, é honra, prestar honra.
E também Daniel, aconteceu o mesmo com Daniel, mesma coisa que Josué. Daniel também interpretou o sonho do faraó e foi acertado, e o faraó elevou ele em dignidade, e o próprio faraó, o próprio rei, prostrou-se diante de Daniel e falou: olha, o teu Deus é o Deus verdadeiro, esse sabe todas as coisas. Então ele reconheceu em Daniel um dom dado pelo Deus de Israel. Então ele estava ali fazendo uma honra a Daniel, e elevou Daniel também a seu governador. Josué, que foi, depois que Moisés morreu, Josué assumiu o comando do povo israelita para entrar na terra prometida. Foi Josué que entrou. Josué se prostrou-se por terra diante da arca do Senhor. Quando ele ia falar com Deus, mesmo que Moisés, ele se prostrava diante da arca. Lembrando que Josué também não via Deus, como Moisés não via. E Deus falou que estaria ali entre os dois querubins, e dali ia falar com Moisés. Então ele falava também com Josué entre os dois querubins. Então Josué se prostrava para falar com Deus, se prostrava diante da arca, contendo os dois querubins, dois anjos. 1 Crônica 29 e 20. O povo inclinou-se diante do Senhor e diante do rei. Qual rei? Davi. Segundo livro de Samuel, capítulo 6 e 1 Crônica, capítulos 15 e 16, narra algo parecido com uma procissão, igual a nossa procissão católica, mais ou menos igual. Davi, ele perdeu numa guerra a Arca da Aliança. Os filisteus levaram a arca e ficaram com ela um tempo, e Davi recuperou a arca, né? Recuperou a arca. E quando ele recuperou a arca, porque a arca só os sacerdotes que podiam tocar nela, ele levou os sacerdotes para trazer a Arca da Aliança e recolocá-la no templo. Então, o que ele fez? Ou melhor, recolocá-la no templo, não, porque nós falamos de Davi, o templo não estava construído. Recolocá-la no lugar que ela estava, que não era ainda o templo. Então, Davi, quando recuperou essa arca, ele veio em procissão, com cantos, com danças, instrumentos musicais, sacrificando animais para honrar o Deus de Israel, que estava novamente presente ali na arca e estava voltando para onde estava anteriormente, que numa tenda, né? Então, ao resgatar a Arca da Aliança, Davi fez o que nós católicos fazemos, uma procissão. Então veja, isso é idolatria? Quando alguém, até católicos, vê uma procissão, muitos católicos vê uma procissão e fica aí, isso é idolatria. Não é idolatria, é você que não entende nada de Bíblia, né? E muito menos de fé católica, mesmo sendo você um católico. Então, por favor, procura compreender as coisas para depois falar. Nunca tome uma decisão de sair da Igreja Católica por um simples versículo. Não se pode fazer isso. Nós estamos lidando aqui, nessa vida, com a nossa salvação. É muito importante a gente ter cuidado com a nossa fé. A nossa fé é preciosa. Ela vai nos conduzir para Deus, para a salvação. Ou, se você levá-la de qualquer jeito, você não vai alcançar a salvação e a perdição eterna. Deus que nos livre. Deus que me livre, Deus que livre você da perdição eterna. Porque viver na igreja é uma coisa, ser de Deus nem sempre é a mesma coisa. Ser de Deus é outra. Então nós temos que estar na igreja com a nossa fé viva, praticante, nós católicos, conhecendo o caminho da salvação, conhecendo aquilo que é verdadeiro, que a igreja ensina e sempre ensinou. Se você, algumas pessoas protestantes falam assim,
No passado, a igreja, os padres não deixavam o povo ler Bíblia. O cabeção, o povo no passado não sabia ler. E não existia Bíblia ainda escrita como nós temos ela aqui hoje, facinho, facinho. A Bíblia, a imprensa, ela começou no século XV, no final do século XV. No século XVI, né, época de Lutero, já existia a imprensa. Começou a imprensa ali por aqueles poucos tempos. Num ano, conseguia-se imprimir 5 livros. Os primeiros livros foram a Bíblia que foram impressos. Então, todos os livros, aliás, todas as Bíblias eram escritas à mão, custava uma fortuna. E o povo era pobre e não sabia ler. Aliás, até o século XX, até metade do século XX, poucas pessoas sabiam ler. Sabia? Sim, claro, um número bem maior que antes, né? Mas muita gente. Pode ver, às vezes o teu bisavô aí não sabia ler. Teu tataravô não sabia ler. Mal sabia, às vezes, escrever o nome dele. Como é que uma pessoa dessa vai ler a Bíblia e entender? Não entende. Então, não é o padre que os padres católicos que não davam a Bíblia para o povo, não estava o povo não sabia ler. Foi uma época. Agora, o povo sabe ler, a Bíblia está fácil e não lê a Bíblia. Entende? Então, cuidado, você que é protestante, com aquilo que você fala e você não pode provar. Eu estou provando para você nesse vídeo que a acusação de que o católico é idólatra é uma acusação falsa. E você vai ser responsável diante de Deus. Portanto, reveja esse seu entendimento e procure o verdadeiro entendimento. Repasse esse vídeo, você que gostou dele, repasse, né? Passe para frente, para aquela pessoa que está em cima do muro, que não sabe mais se é católica, se é o quê, ela não sabe mais o que ela é. Por causa de um único versículo, não farás para ti imagens. Que imagens são essas? Deuses pagão, astros do céu, astrologia, os deuses pagãos. Então só isso, essa é a explicação. E hoje, o que seria para nós a idolatria? A idolatria, eu vou te dizer o que é. No conceito cristão, está lá nas cartas de São Paulo. Está escrito assim, Efésios capítulo 5, versículo 5. Porque sabei o bem, nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino do céu, no reino de Cristo e de Deus. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Então, idolatria, no conceito bíblico de São Paulo, cristão, é isso. São as paixões da carne que você muitas vezes se entrega a elas. Isso é idolatria. É o que eu queria dizer para você. E, por favor, gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Não por mim, mas por aquelas pessoas que precisam ser evangelizadas. Pelas pessoas, pela evangelização, por Jesus, pela sua fé, porque todo batizado, ele é constituído por Deus, por Jesus, batizado, profeta, rei e sacerdote. E ser profeta é isso, você também evangelizar, levar outras pessoas ao caminho da salvação.